Amém, irmãos? Bom dia, Jesus é o Senhor. Estamos entrando na quarta semana do Alimento Diário, o Reino de Deus, né? E essa semana estamos continuando da mensagem 3, né? A recriação. O título de hoje é Desvendando o Mistério da Vontade de Deus. O versículo, né, base é Colossenses 1, 26 a 27, que diz assim: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aleluia, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, é um versículo muito encorajador, né? Quando se fala de glória, nós olhamos para nós mesmos e falamos, puxa, acho que para mim não vai dar. Mas a esperança da glória não está em mim e não está em você. Está no Cristo que está em nós. Então, Cristo em nós, Cristo em vós, é a esperança da glória. Então, o Senhor tem desvendado, né, através do Evangelho de Mateus, o mistério da sua vontade, que é estabelecer o reino dos céus nessa terra, onde a sua vontade é feita. E quando Deus vai estabelecer esse reino, né, já começa a briga, né, ele já se levanta o inimigo de Deus, né, que não quer que esse reino seja estabelecido. Né? Então, recentemente, nós fomos convocados à guerra. Então, nós estamos em guerra no campo espiritual para estabelecer o reino dos céus aqui na terra, para fazer a vontade de Deus aqui na terra. E nós vimos recentemente, né, que o inimigo de Deus, que é Lúcifer, né, nós vimos em Isaías 14, Ezequiel 28, todo o poder que ele tem, né? E quando nós olhamos para nós mesmos, ou que ele tinha, quando nós olhamos para nós mesmos, nós falamos, puxa, como que nós vamos enfrentar esse inimigo tão poderoso, né? O que me chamou a atenção no dia de hoje é o Salmo, né? O Salmo 68, eu vou ler só alguns versículos desse Salmo, mas é muito encorajador esse Salmo, né? Aqui fala assim, versículo 1, levanta-se Deus e dispersa-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Olha, irmãos, tudo que nós precisamos nessa guerra é que Deus se levante. Né? Então nós devemos confiar no Senhor, que quando ele se levanta, dispersa seus inimigos. Né? Aqui fala o versículo 2, como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas, como se derrete a cera ante o fogo, assim, à presença de Deus, perecem os iníquos. Então, como é importante, irmãos, né, nessa guerra, nós termos a presença de Deus, e fica bem claro, já diante desse salmo, né? Tanto é que o versículo 3 e 4, ele fala que os justos, eles jubilam, eles se regozijam, eles cantam, eles exultam. Por quê? Porque levantou-se Deus. Levantou-se Deus e os inimigos fogem, né? Versículo 7, fala assim, ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram a presença de Deus, o próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Olha só, então o Deus vai à frente do povo e isso causa um impacto na terra, né? Até o Sinai aqui tremeu. Né? Versículo 12 fala, reis de exércitos fogem e fogem. A dona de casa reparte os despojos. Olha que encorajador, irmãos. Às vezes alguns irmãos não estão na frente da batalha, né? Às vezes são, né, como donas de casa. Fala, puxa, o que uma dona de casa vai fazer na frente da guerra? Né? O que uma dona de casa vai ganhar? E aqui, nesse salmo, está falando que elas repartem o despojo. Ou seja, até quando o Senhor sai à guerra, até elas desfrutam do despojo, né? Versículo 14, quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Salmão. Mostrando de novo, é o Senhor que dispersa esses reis, é o Senhor que vai à luta, é o Senhor que é o Todo-Poderoso. Né? E os versículos para finalizar são os últimos, fala, sublime, subisse às alturas, levasse cativo o cativeiro, recebesse homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo,
Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus o Senhor está o escaparmos da morte. Aleluia, irmãos. Como é encorajador. O Senhor, ele habita no nosso meio, né? Ele subiu às alturas, recebeu homens como dádivas, até mesmo rebeldes, muitas vezes, né? Somos rebeldes ao Senhor, mas está em tempo de nós nos arrependermos e deixarmos o Senhor trabalhar em nós, né? E o versículo último, né, que foi lido, é muito encorajador. O nosso Deus é o Deus libertador, e com Deus o Senhor está o escaparmos da morte. Aleluia, que é o Senhor que nos guarda e é Ele que nos livrará da morte. Uma boa semana para os irmãos, que Deus abençoe na comunhão e na presença de Deus, porque da presença de Deus, reis e reis fogem. Os exércitos temem a presença do nosso Deus. Aleluia.